A Ter a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimos com o Banco Mundial. Olá, pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos, né? Já estou vendo aqui uma participação grande das nossas comunidades. É bom que a gente registre aqui hoje a participação. Nós estamos aqui com a participação de Vaquetal, município de Anagé, a Associação de Jatobá, município de Belo Campo, André Ferraz, colega aí da cooperativa Copersuba. Bem-vindo, André. Érico Lacerda, Lagoa do Canto, município de Belo Campo. A Associação dos Produtores Rurais de Carranca, município de Condeúba, bem-vindo. Eliene Coutinho, Eliene agora é a nova presidente da comunidade Lagoa do Junco, Guajeru. Bem-vinda, Eliene. Nós estamos também com Edinalva, né? Bem-vinda. Davi Gomes, Fernando Carlos, ACR aí da comunidade Lagoa do Junco. Bem-vindo, Fernando. Jamiles, né? Já tem outra participação aí acima. Bem-vinda. Diego, de Alegre, município de Condeúba, a terra das polpas de frutas. Paulo Vinícius, aí de Lagoa de Melquides. Emerson é um jovem agricultor aí da comunidade de Nova Esperança, Barra do Choça. Bem-vindo, Emerson. E é isso, gente. Saudade demais aí do campo. Logo, logo, com fé em Deus, nós estaremos aí com as nossas atividades de forma presencial. Bem-vindo mais uma vez a todos para mais uma live. Trouxemos hoje para as nossas discussões mais um tema de suma importância. Nós vamos falar hoje das hortaliças na agricultura familiar. Olha que tema, né? Todas as comunidades que a gente atende, né, tem lá a sua horta para o consumo, também para o comércio, entra uma renda, e além, né, de estar fazendo uso de alimentos saudáveis. Muito bom esse tema, né, que vamos discutir nessa live de hoje. Estão aqui presentes para discutir esse grande tema 3 membros da equipe do lote 25 Bahia Produtiva, por meio da cooperativa Copersuba, que é a coordenadora de campo, Alana Azevedo, ela que é engenheira agrônoma também, Gleu Xavier, técnico em agropecuária, também aí faz parte da equipe, e a coordenadora pedagógica, que é Elza Mendes, que sou eu, que é um prazer enorme estar aqui com vocês, muito feliz, né, por mais essa discussão aí, muito importante para todos nós. E a nossa convidada aí especial, essa jovem aí, cheia de conhecimento, Gisele Rodrigues, engenheira agrônoma, professora da UESB, com atuação na olericultura e sementes de espécies cultivadas e florestais. Gratidão enorme, Gisele, aí pela sua disponibilidade, né? Eu tenho certeza que sairemos daqui, né, com os nossos conhecimentos fortalecidos, né, para a gente estar aí desenvolvendo os nossos trabalhos com mais conhecimento. Já estou aqui com meu papelzinho, meu bloquinho, minha caneta, e vou estar anotando toda a sua fala aqui, toda essa discussão da tarde.
Já vou assim adiantando, eu tenho meu canteirinho aqui pequenininho, mas eu já tenho várias hortaliças aqui, e mesmo a população urbana sempre, às vezes, deixa um cantinho ali no quintal, né, para fazer o plantio aí desses alimentos tão saudáveis, né, que traz assim um bem muito grande para a nossa saúde. Abro aqui o espaço para vocês, né, Alana, Gleus, e em seguida a gente já deixa aí o espaço livre para as discussões aí da nossa convidada. Bom, boa tarde a todos. Elza já apresentou aí a equipe. Meu nome é Alana Azevedo, sou engenheira agrônoma e faço parte da coordenação do lote 25 e do Bahia Produtivo pela Copersuba. Bom, quero dar boas-vindas aí aos ACRs, aos agricultores, né, que estão participando com a gente, para falar desse tema tão especial, de forma geral, porque a gente sabe que a agricultura familiar, como a Elza falou, cada agricultor tem ali no seu cantinho a horticultura, tanto para consumo, quanto também para comercialização. Bem-vinda, Giza, amiga aí de longas datas, não pode nem falar isso, né, amiga? Longas datas aí de universidade. É um prazer ter você agora como docente, né, da instituição. Foi aluna, fomos colegas aí dentro da instituição e agora está aí como docente. É uma grande satisfação, né, em ter você. A gente conhece toda a história, né, de contribuição sua mesmo dentro da universidade, na área de pesquisa e agora como docente. Bem-vinda, e a gente só tem a agradecer e a receber, né, também de conhecimento aí, discutir. Obrigada, amiga. Seja bem-vinda. Boa tarde a todos e a todas, né? É sempre um prazer estar participando dessa live, né? Dizer que, assim, essa questão da hortaliça, ela é importante para a assistência técnica e para os agricultores, ACRs que acompanham o Bahia Produtivo, né? Dizer que, assim, é uma satisfação, né? E agradecer a professora Gisele por essa colaboração. Mas é sempre bem-vindo e é importante essa atividade ao público destinado à Bahia Produtiva, né? Nós temos empreendimento que vai ser trabalhar com horticultura, então importante. Seja bem-vindo. Agora a gente passa, né, o espaço para a nossa convidada. Gente, passar aqui para vocês pedir desculpa aí pelo atraso. Infelizmente, a gente teve alguns probleminhas aqui com a conexão, mas graças a Deus deu tudo certo e eu tenho certeza que a nossa discussão será abençoada aí nessa tarde. O espaço é seu, Gisele. Bom, primeiramente, boa tarde a todos, né? Eu fico muito grata pelo convite. Para mim é uma honra, né? Eu espero trazer um pouquinho do meu conhecimento também, né? Passar um pouquinho do conhecimento para vocês. E é uma honra porque a Alana já adiantou aí, né? Fui colega da Alana na universidade, foi minha caloura. Não vamos entrar em detalhes, né? Para não expor, né, Alana, a idade, assim. E eu tenho aí um vasto caminho dentro da UESB, né? Atuei como pesquisadora. E agora, né, há cerca de 2 anos, eu tenho atuado como professora aí na área de olericultura, que é a área de produção de hortaliças, e também na área de sementes, né? Sementes de espécies cultivadas e de espécies florestais. Eu confesso que quando eu recebi o convite, a princípio, eu fiquei meio apreensiva, né? Até porque a gente ainda está acostumando com esse ambiente virtual, né? Então, não temos muito costume, mas agora eu verifiquei aí que a gente tem um público, até me identifiquei muito com o público, porque eu vi que tem gente aí de Alegre, Condeúba, Belo Campo, e a minha família é ali natural, eu sou natural da cidade de Mortugaba. Então, eu conheço bem essa região aí para dentro, né? Então, já me identifiquei com o público, deixa a gente um pouquinho mais à vontade, né? Bom, a Alana me propôs falar um pouquinho sobre a produção de hortaliças, né?
e a produção de hortaliças na agricultura familiar. Eu vou pedir para que Elza projete para mim o material, para que eu vá falando e vá mostrando algumas coisas para vocês. Quando a gente trata de produção de hortaliças na agricultura familiar, eu tentei, na verdade, compactar algumas dicas, né? O que a gente pode fazer na produção de hortaliças que faça com que eu tenha uma produtividade e que eu tenha produtos com maior qualidade. Então, o intuito hoje, né, seria mesmo dar algumas dicas, né? Muitas coisas até muito simples, mas que às vezes a gente, né, ou por falta de conhecimento, né, ou por falta de prática mesmo, a gente acaba não aplicando, né? E são dicas que podem sim levar a um aumento de produtividade e a produtos de qualidade. Mas, a princípio, eu gostaria até de fazer uma pequena introdução, né? Porque a gente está falando de hortaliça, né? E eu queria deixar claro o quão importante é o setor, né? A cadeia produtiva de hortaliça para o Brasil, né? A cadeia produtiva de hortaliça para o país da gente, para o Brasil, ela é importante tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista social. Então, quando a gente fala do ponto de vista econômico, cadeia produtiva, aí vocês entendam cadeia produtiva, a produção, né, in natura, que é vendida em feiras, né, vendido aí para os CEASs, vendido em supermercados, tanto quanto as agroindústrias que beneficiam esses produtos, e eu ouvi aí falando, né, da produção de polpas de fruta de Alegre, né? Isso. Então, essa cadeia produtiva de hortaliças, no geral, no caso aí, quando eu falei da polpa de frutas, hortifrutis, né? Mas não deixa de entrar as hortaliças. Mas essa cadeia produtiva de hortaliças do Brasil movimenta, né? Movimenta a economia, movimenta um valor aí extremamente importante para o Brasil, né? Que ele está na casa aí dos 50 bilhões por ano. Só para a gente ver o quanto, né? A gente, enquanto produtor, vocês, enquanto produtores, né? Mesmo que a gente fala o pequeno produtor, agricultura familiar, mas elas apresentam sim, né? Vocês apresentam sim, a produção de vocês apresentam, com certeza, uma importância muito relevante para a cadeia produtiva e, por fim, né, para a própria movimentação financeira do país. Então, se a gente for olhar esse valor aí de 55 bilhões por ano, a gente está contribuindo para um PIB, né, um Produto Interno Bruto do país, quase na casa dos 5%. Olha para vocês verem a expressão, né, o quão é importante a cadeia produtiva. E quando a gente vai para a importância do ponto de vista social, né, a cadeia produtiva de hortaliça, ela movimenta aí, ela emprega praticamente 7 milhões de pessoas, tanto direto quanto indiretamente. Então, ela gera renda, né? Muitas vezes para o produtor familiar, para a sua família. Algumas famílias têm a sua renda, seja de uma ou duas pessoas, né? Voltadas, né? Justamente para a produção ali da hortaliça. Muitas casas, muitas famílias só têm essa produção mesmo, essa renda ligada à produção de hortaliça, tá? E quando a Alana me propôs o tema de agricultura familiar, né, produção de hortaliça na agricultura familiar, dá a impressão que se trata de uma dimensão pequena, mas na verdade não. Na cadeia produtiva de hortaliça, mais da metade, né, em torno de 60% dos produtores são os pequenos, são os médios, é a agricultura familiar que é responsável por essa produção. Tá? Então, por isso que é muito importante a gente tratar e tentar levar o máximo possível de dicas, né, para o pequeno, para o médio, para o agricultor familiar, que às vezes não tem acesso a uma assistência técnica ali, periódica, como o grande tem, né? Então, acaba, por vezes, deixando de aplicar um conhecimento que pode, né, trazer um retorno, tanto do ponto de vista de qualidade do produto, quanto de produtividade. E hoje, a Elza estava comentando até no início da nossa conversa, hoje a gente tem aí produção de hortaliça, não é mais específico do campo, mas essa produção de hortaliça hoje tem ocorrido dentro das cidades, né? Então, só para a gente ver, hoje a gente
tem aí trabalhado em cima de conscientizar as pessoas para que tenham alimentação saudável. Então, a gente ainda tem muito o que fazer, né? O mercado de hortaliça tem muito que crescer ainda, né? As pessoas ainda têm um consumo muito baixo, né? De acordo lá com a Organização Mundial de Saúde, né? Então, a gente tem um consumo aí, me parece que menos da metade que a gente deveria consumir. Então, já nos norteia que existe um mercado ainda, né, a ser conquistado. Então, daí a importância de cada vez mais nós nós aprendermos mais, né, para a gente conseguir produzir e atender essa demanda, né, que é uma demanda que está crescendo e que tem ainda muito por crescer, tá? Quer passar aí para mim, Elza? Pode passar? Beleza, pode ir pontuando aí para passar, viu? Pronto. Aí eu posso ir dando continuidade, vocês podem ficar à vontade aí também, se vocês quiserem fazer algum complemento, tá? Vocês ficam à vontade. Bom, então, como eu estava dizendo, né, da importância do pequeno produtor, né, da agricultura familiar dentro da cadeia produtiva de hortaliça, eu trouxe aqui só um exemplo para a gente. Hoje, a gente sabe que hortaliça é um produto altamente perecível, né? Então, é extremamente importante que eu consiga produzir, e quanto mais próximos das cidades, né, mais fácil, para que eu não tenha perda ali durante o transporte, né, a perda pós-colheita. Então, o que tem ocorrido hoje é muita gente produzindo em terrenos dentro da própria cidade e em terrenos em torno das cidades, que a gente chama de cinturões verdes. Aqui em Vitória da Conquista, a gente tem uma área chamada que configura como um cinturão verde, que é a área de Lagoa das Flores. Eu não sei se os colegas que estão assistindo se conhecem a região aqui de Conquista, mas Lagoa das Flores é conhecida tradicionalmente pelo cultivo de hortaliças. Aí eu trouxe aqui só um exemplo para a gente ver. Teve uma aluna da UESB que fez um levantamento para saber como era essa cadeia produtiva de hortaliças na Lagoa das Flores, tá? E ela concluiu ali que existiam 120 famílias produtoras, ou seja, 120 propriedades, e nessas propriedades, em cada uma delas, entre 1 a 2 pessoas estavam envolvidas nessa atividade de produção de hortaliças. E a renda dessas pessoas advinha dessa atividade. A gente vê o quanto é importante, né? Os lotes eram lotes pequenos aí, né? De 1.000 metros quadrados a 30 mil metros quadrados, tá? E essas propriedades se caracterizam por produzir hortaliças diversas. Então, eles produzem, que é uma característica do pequeno, né? Do produtor familiar de hortaliça, né? Produzem diversas espécies, né? E isso é interessante porque eu tenho diversas espécies, eu tenho uma diversidade aí de produtos para serem consumidos, né? Como a Elza pontuou inicialmente, muitos consomem, e o excedente, né, ser vendido. E muitos já estão não só trabalhando com essa ideia de consumir e vender o excedente, mas sim de vender, né, de trabalhar justamente produzindo, tendo renda, uma fonte de renda, né, esse cultivo de hortaliças. Daí, quando eu estive, né, algumas vezes na Lagoa das Flores, o que eu observei, é por isso que eu pontuei algumas coisas aqui, foi que eu tenho observado de dificuldade do pequeno produtor, tá? Então, a primeira coisa que eu observei quando eu estive, né, em algumas propriedades na Lagoa das Flores, foi que alguns deles não produziam mudas. Principalmente, aí eu vou me ater à questão da alface, tá? Que a Lagoa das Flores produz muito, é uma quantidade, a maioria da produção deles é de alface, né? Alface crespa, tá? Mas, além disso, produz coentro, couve, manjericão, né? A berinjela e uma infinidade, né? Tomatinho cereja. Eles têm uma produção bem diversificada. Mas me chamou muito a questão da produção da alface. Nas propriedades em que eu estive, o que eles estavam fazendo? O pessoal estava produzindo a alface fazendo uma sementeira, tá? Se a gente, eu acredito que, eu não sei se a Elza é agrônoma também, Elza?
Não, Gisele, eu sou assistente social e estou na coordenação pedagógica desse lote, mas eu já aprendi algumas Algumas coisas coisas. com meus colegas. Eu não sei se você conhece, mas a maioria que os agrônomos, os colegas, né, os produtores, com certeza conhecem o tamanho de uma semente de hortaliça, ela é Eu minúscula. conheço, eu Então, conheço. a semente de alface é minúscula, é muito frágil. Então, primeira dica, né? Por que não produzir a muda de alface ao invés de fazer uma sementeira? Aí, o que a gente estava observando lá, o que eu observei no campo, nessas propriedades onde eu estive, tá? Quando se faz essa semeadura direta de uma semente tão pequenininha, tão frágil, há uma desuniformidade muito grande, a gente não consegue alcançar um potencial germinativo, então grande parte dessas sementes são perdidas, elas não germinam. Uma parte é perdida e a parte que germina, ela apresenta uma desuniformidade muito grande. Então, por que não trabalhar com a produção de mudas, né? Quando eu produzo mudas e levo para o campo, aí se vocês observarem aí nesse canteiro que eu coloquei, esse canteiro aí é a área experimental da nossa universidade, tá? Foi um trabalho que eu desenvolvi durante a disciplina de olericultura, né? Que trata da produção de hortaliças. É dos meus alunos aí, a Romana e o Marcelo. O crédito aí é deles, tá? Mas se vocês observarem, a gente tem uma uniformidade muito boa, né? E essa uniformidade, ela é importante para que eu tenha qualidade de produto, para que eu tenha uma quantidade de produto para atender uma demanda. Então, imagina, se eu preciso, né, vamos falar no sentido de um produtor que está vendendo a sua produção, né, levando para a feira. Então, eu quero levar hoje 50 pés de alface. Né? Hoje não, perdão. Daqui a X dias eu quero ter 60, 50 pés de alface para levar. Então, previamente, vou fazer a semeadura. Então, se eu tiver toda essa cautela aqui, as minhas perdas durante a fase de produção de mudas, né, e durante o ciclo produtivo, as minhas perdas vão ser pequenas e eu vou conseguir chegar lá no final da quantidade que eu quero. Se eu não tiver um cuidado aqui a princípio, eu vou ter tanto problema no meio do caminho, chegando lá na frente, eu não vou ter uns 10 pés de alface para levar para a feira, tá? Então, produção de mudas é uma alternativa, tá? Para que eu consiga atender a minha demanda de venda, né? De compradores, para que eu consiga atender a uma produtividade X, tá? Então, como é que eu posso fazer essa produção de mudas? Existem no mercado aí diversas bandejas, tá? Eu coloquei na foto o exemplo de 2 tipos, são materiais baratos e que podem ser reutilizáveis, tá? Eles podem ser reutilizados. A depender do cuidado que a pessoa tiver, pode ser reutilizado até durante vários cultivos, tá? O importante é que de uma utilização para outra, eu faça uma higienização com hipoclorito de sódio, que é a água sanitária, tá? Deixo ela de molho na água sanitária, higienizo para que seja utilizado novamente. Então, a gente tem essas bandejinhas pretas, que são as bandejas plásticas, e temos também no mercado essa bandeja de isopor. O que a gente tem observado aí é o seguinte: quando a gente utiliza a bandeja de isopor mais novinha, ela apresenta os resultados bons também. Eu consigo obter mudas de qualidade com a bandeja de isopor nova. À medida que eu vou utilizando e reutilizando, né, com o passar do tempo, essas bandejas são muito porosas. Então, elas acabam acumulando micro-organismo, e micro-organismo provoca doença em planta, então não é interessante. Elas, por vezes, como eu utilizo o hipoclorito de sódio para desinfestar, né, para limpar essa bandeja para uma utilização posterior, como ela é muito porosa, às vezes ela retém algum tipo de substância que pode provocar uma fitotoxicidade na minha muda, tá? Então, eu preciso, eu tenho acompanhado aí, né, principalmente com os alunos, a gente faz muitas práticas, né, para observação, e a gente tem acompanhado que essas bandejas de isopor, quando são reutilizadas muitas vezes, eu acabo tendo uma perda de qualidade da minha muda. Ela acaba crescendo menos, ela acaba ficando mais feia. Talvez
por conta dessas coisas que eu citei anteriormente, de micro-organismos que às vezes podem estar atreladas à bandeja, tá? Por que é importante produzir mudas, então? Aí eu coloquei aí, só para vocês verem, uma mudinha, e coloquei essa setinha vermelha que aponta sistema radicular bem formado. Então, por que é importante eu levar uma muda para o campo com sistema radicular bem formado? Porque o sistema radicular vai ser justamente, eu vou usar um termo bem popular, né? Vai ser a boca da planta. Então, quem é que vai absorver água? Quem que vai absorver nutriente para que essa planta cresça? São as raízes. Então, uma das vantagens de eu produzir as mudas e levá-las para campo é que eu tenho a possibilidade de produzir uma muda, né, com um sistema radicular bem formado. Olha para vocês verem a quantidade de raiz que eu tenho aí. Então, essa muda, quando ela vai para campo, ela consegue, né, se instalar muito rapidamente e já consegue absorver, quanto mais raízes, mais boca ali absorvendo água e nutriente, mais a planta cresce, tá? Diferente de quando eu faço uma semeadura direta numa sementeira, aí isso que fique claro que algumas plantas eu tenho como fazer sementeira, ela não sente tanto para algumas hortaliças. Agora, a alface, ela sente bastante, por isso que eu me situei aqui, foquei no exemplo da alface. Então, quando eu faço uma sementeira de alface e levo essas mudas, eu vou retirar essa muda, a gente chama de mudas de raízes nuas. Então, quando eu vou tentar tirar, imagine eu retirando uma mudinha com as raízes tão frágeis ainda, tentando retirá-la ali da minha sementeira para transplantar, para passar para o canteiro definitivo. Quando eu começo a puxar, as raízes elas começam a se quebrar. Então, eu já tenho perda de raiz nesse momento. Quando essas raízes começam a se danificar, elas começam elas têm ali uma porta de entrada para patógeno entrar. O que é patógeno? Os micro-organismos, por exemplo, causadores de doença. Então, quando eu levo para o solo, se no solo tiver algum patógeno, ele já vai imediatamente afetar, provocar doença nessa muda, tá? Então, nessa planta. Então, é por isso que a primeira coisa que eu queria trazer aqui seria essa questão da importância da produção de mudas para essas espécies onde é possível produzir, né? Porque eu consigo, sim, no final, um stand adequado, né? A quantidade de planta adequada, né? Que eu almejo e uma qualidade melhor, tá? Perfeito. Vamos lá. Se alguém quiser interromper, pode ficar tranquilo. Gisele, então, no caso aí, você sugere as forminhas de plástico, né? Isso. Porque a gente tem visto um subdesenvolvimento das mudas quando a gente trabalha com as formas de isopor que já foram reutilizadas muitas vezes, tá? Isso é muito nítido quando a gente está no campo. A gente pega aquelas formas de isopor que já utilizamos 10, 12 vezes, aí estamos lá ainda insistindo em utilizar. E a gente precisa realmente, a gente não pode utilizar uma vez e descartar, né? Custo financeiro e custo ambiental, né? Claro. Então, a gente tem visto nitidamente essa diferença. Então, se você me perguntasse hoje o que é que você me orienta, eu orientaria a comprar as formas plásticas, as bandejas, perdão, plásticas, porque a gente tem conseguido ver um resultado melhor, tá? Quando as formas novas, não, de isopor, beleza. Elas novas ainda, a gente não vê essa diferença, não, tá? Mas as plásticas eu tenho como ir higienizando e por conta da porosidade, eu tenho um resultado melhor ao longo do tempo, né, de utilização, tá? E outra coisa também, vamos escolher a forma, escolham as formas, a gente tem bandejas, perdão, as bandejas a gente tem de vários tamanhos. Tem as bandejas com 200 células, que são 200 orifícios para produzir, né? Cada um produz uma mudinha. Escolhe umas com um tamanho um pouquinho maior, que cabe uma quantidade um pouquinho maior de substrato, que é quem vai suportar ali, fornecer nutrientes para aquelas mudinhas crescerem até o momento de serem levadas para campo. Então, eu sugiro,
Por exemplo, uma bandeja de 128 células. Bandeja de 128 células me dá a oportunidade de ter uma quantidade de substrato maior por célula, que vai fornecer ali nutrientes para a minha muda durante os aproximados, né? 30 dias que ela vai ficar ali até ser levada a campo, tá? Aí a segunda dica aí seriam substratos, né? Que é justamente quem é que vai fornecer água e nutriente, né? Para quando aquela semente germinar, né? Aquela plântula crescer e formar a muda. Então, eu preciso ter muito cuidado com os substratos a serem utilizados. A gente está falando em produção na agricultura familiar. Então, por que não utilizar um substrato alternativo com algum tipo de resíduo que eu tenho na minha propriedade, ao invés de comprar um substrato comercial, né? Às vezes, quando a gente compra o substrato comercial, além de ter um custo, né, alto, ainda muitas marcas têm assim uma quantidade muito baixa, muito pouca de nutrientes. Então, a minha muda acaba sofrendo por conta de alguma deficiência, que eu preciso estar nutrindo, fazendo uma adubação foliar dessas mudas, né, ao longo do tempo. Então, por que não utilizar substratos alternativos? Quando a gente fala em substratos alternativos, posso utilizar humus, posso utilizar verme composto, posso juntar o esterco bovino curtido, né? Aí vai dos testes de cada um, né? Que tipo de material que eu tenho que eu posso juntar. Então, o que eu tenho que ter cuidado é de juntar um material que forneça nutrientes, tá? Com um material que forneça porosidade àquele substrato, para que o substrato dê condições à muda de crescer, tá? Então, a gente tem aí inúmeros substratos alternativos, inclusive, na região da gente aqui, tem muito resíduo de palha de café. Então, juntando a palha de café com terra de subsolo, com esterco curtido bovino, aí tem as proporções, né? A gente vai testando e tem chegado a resultados bons. Inclusive, também a gente pode utilizar humus, ou seja, eu vou falar um pouquinho mais à frente, né? Produzir um composto orgânico, né? Criar um minhocário e colocar esse composto orgânico para ser degradado no minhocário durante 45 dias. Depois disso, eu tenho o humus. E esse humus é riquíssimo para ser utilizado tanto nos canteiros quanto na produção de muda. Tá? Então, seria uma outra alternativa a ser utilizado como substrato, né, para a produção de mudas. Então, a gente tem aí uma infinidade, né, de substratos alternativos. Daí eu coloquei aqui, né, para que cada um pense o que é que eu tenho na minha propriedade que eu posso utilizar como um substrato, né? Fibra de coco é muito utilizado. Qualquer substrato comercial que a gente for olhar na sua composição tem fibra de coco, né? O bagaço da cana triturado. Aí quando eu falo, né, a fibra de coco, o bagaço da cana, são todos triturados, porque a gente está trabalhando com sementes muito pequenininhas, então elas precisam ser triturados, né, para serem utilizados como substrato, tá? Então, seria isso só coloquei para que vocês pensem. Lógico que eu não tenho como detalhar muito por conta do tempo, né? O tempo é muito restrito, mas para que vocês pensem nessa alternativa, né? Em substratos alternativos para serem utilizados aí na produção de mudas. Outro aspecto muito, muito importante para ser levado em consideração quando a gente fala de sistema de cultivo de hortaliças, né? Não só de hortaliças, tá? De qualquer planta. Seria a questão da nutrição das plantas, que muitas vezes é o que a gente, às vezes, erra muito e peca muito, né? Essa questão de nutrição das plantas. Então, o que o desequilíbrio nutricional pode causar para uma planta, tá? O que uma planta desnutrida, sem os nutrientes equilibrados, adequados, pode causar? Então, isso vai resultar em perda de qualidade e em perda de produtividade. Então, eu tenho produtividades menores. Imagina, eu vou fazer um comparativo aqui com a questão da nossa própria saúde, né? A gente tem passado aí por um cenário de Covid, né? Com esse vírus aí. E qual é
uma das principais recomendações aí dos profissionais de saúde. Uma boa alimentação, aí suplementação com todas as vitaminas possíveis, inclusive a vitamina D, né, que está ligada à questão da imunologia, né, do sistema imunológico. Então, com a planta é a mesma coisa. Quanto mais bem nutrida ela está, quanto mais equilibrada ela está, menos problema eu vou ter durante o seu manejo e, ao final, melhor vai ser a qualidade daquelas plantas e mais produtivas elas serão, tá? Então, esse ponto de prestar atenção na nutrição da planta. Então, eu, enquanto produtor, preciso estar acompanhando para saber se aquela minha planta está realmente bem nutrida ou não. Até porque a gente tem aí alguns estudos que mostram que uma planta bem nutrida, ela apresenta na sua seiva, né, que a planta não tem o sangue, ela tem a seiva. Então, ela apresenta na sua seiva compostos complexados, proteínas, né, compostos que não estão livres. Quando essa planta não está bem nutrida, o que ela apresenta? Compostos livres. Ela apresenta aminoácidos, ela apresenta açúcares simples, e esses aminoácidos, esses açúcares simples, vão ser atrativos para ataque de pragas e doenças. Então, olha mais um problema que eu tenho quando as plantas não estão bem nutridas. Então, eu tenho aí uma infinidade de problemas em relação à falta de nutrição das plantas. É por isso que eu coloquei o tópico aqui, né, para que a gente preste atenção na questão da nutrição das plantas. E um dos fatores primordiais, basta que eu utilize, seja uma adubação orgânica, seja uma adubação mineral para corrigir ali, para suprir a planta, posso utilizar. Agora, se eu tiver um problema com o pH do solo, eu posso fazer qualquer tipo de adubação e essa planta não vai ter a capacidade de absorver aquilo que eu estou disponibilizando, tentando disponibilizar para ela. Então, uma das coisas que eu preciso observar é o pH do meu solo, tá? Então, falando de uma forma bem resumida, pH do solo, a faixa de absorção dos nutrientes do solo, ela vai em torno de 5,5 a 6,5, tá? Então, se eu tenho um pH muito ácido, muito básico, eu vou ter problemas para a absorção desses nutrientes. Então, a gente precisa prestar atenção no pH do solo, tá? Em relação à nutrição aí, a gente precisa fazer adubações pré-plantio e adubações de cobertura. Como a gente está, eu estou voltando muito aqui à questão vou voltar aqui à questão das dicas mais para o pequeno agricultor, então eu não vou estar eu não vou estar citando os produtos minerais que a gente tem, os fertilizantes minerais, tá? O NPK, não vou estar citando nenhum tipo de fertilizante mineral. Então, fique registrado que a gente tem a opção de trabalhar com fertilizantes minerais, mas a gente tem a opção também de aproveitar aqueles resíduos que a gente tem, né, na propriedade e utilizá-los como adubo, tá? Então, um dos que, com certeza, vocês já devem ter ouvido falar aí, e já devem muitos estarem, inclusive, utilizando, são os compostos orgânicos. O que é um composto orgânico, né? São os resíduos, né? A gente faz uma utilização, junta resíduos, restos de planta, e utiliza algum inoculante, né? Na maioria das vezes, as pessoas utilizam o esterco, seja bovino, seja esterco de ave, suíno. Então, a gente chama de inoculante porque nesse material, nesse esterco, tem micro-organismos que vão fazer o quê? Vão degradar esses restos vegetais, né? Até transformá-los em composto. Então, o composto orgânico é uma alternativa muito viável para se utilizar na adubação, tá? Principalmente aí na adubação nas pequenas propriedades. E a gente tem uma infinidade de formulações de composto orgânico. Eu coloquei aí um exemplo de composto orgânico produzido com... Foi até um exemplo do professor Josimar, que trabalha muito com agricultura orgânica, né? E ele trabalha com composto orgânico produzido a partir de biomassa, né, de capineiras, de capim. Ele trabalha especificamente com o camerão, tá? Ele coloca capim camerão, coloca palhada de café, tá? E coloca inoculante, tá?
20%, aí eu coloquei até as proporções, né? 50% de capim, 30% de palhada de café e 20% de inoculante, que seria o esterco. O esterco, nesse caso, ele usa o de aves. Forma as pilhas, né? E ao longo do tempo, com a degradação que vai ocorrendo, né? Essas pilhas vão sendo umedecidas, vão sendo reviradas a cada 20 dias, e ao final aí de 3 meses, tem esse composto orgânico que é extremamente rico em nutrientes. E o professor, quando trabalhou, ele fez, quando trabalhou e produziu esse composto, ele fez a análise química e ficou constatado que é um composto altamente rico, né, em todos, no NPK, em magnésio, e então em nutrientes que são essenciais aí ao crescimento das plantas, tá? Então, a alternativa seria a utilização de composto. Uma outra alternativa para suprir a necessidade das plantas seria a adubação verde. Então, a Crotalaria juncea já é muito conhecida aí, né, como adubação verde, e talvez a novidade para vocês seria a utilização de leucena e glyricidea, que também são leguminosas e que apresentam um potencial para serem utilizadas com adubação verde. Aí eu vou pedir para a Elza passar mais um slide. Nesse exemplo aí, também é um trabalho do professor Jacimar, ele mostra que ele trabalhou com leucena, trabalhou com glyricidea, e leucena é até uma espécie aqui, né, muito facilmente achada aqui, encontrada aqui na região da gente, né, então a gente já sabe que é uma espécie que poderia ser tranquilamente utilizada na região, tá? Como adubação verde, o que ele fez? Ele utilizou aí leucena picada, tá? E essa leucena picada, se vocês observarem na figura, eles colocam a leucena formando camadas. Esse aí é um cultivo de couve-flor, e tem observado que ela é riquíssima em nitrogênio, apresentando aí resultados muito bons, né, na questão da adubação verde, suprindo a necessidade de nitrogênio das hortaliças. Então, seria uma alternativa à utilização de leucena, de glyricidea picada, né, como triturada, na verdade é o nome técnico, né, triturada como um adubo verde, tá? Uma outra alternativa aí seria a utilização de biofertilizante. E da mesma forma que os compostos orgânicos, a gente tem uma infinidade de receitas para se fazer biofertilizante, tá? Eu trouxe aí um exemplo de biofertilizante que tem sido muito utilizado para a cultura do pepino, também tem sido utilizado para a cultura do tomate. Esse biofertilizante apresenta aí, né, na composição, composto orgânico, cinza, mamona verde triturada e água, tá? Ele passa por um processo de fermentação aeróbia, tá? E após 10 dias ele está pronto, e ele tem trazido, muitos trabalhos têm mostrado um aumento de 30% a 40% na produtividade quando utilizado. Então, seria aí uma outra alternativa para se utilizar aí na nutrição de plantas. Aí eu vou citar aqui as outras coisas, até porque nós estamos com o tempo um pouco avançado, né? Para dar tempo a gente conversar. Mas a gente tem um outro biofertilizante que foi até desenvolvido pela Embrapa. Aí eu vou pedir isso, Elza, justamente, que é o Hortbio, tá? Esse biofertilizante também tem trazido resultados muito interessantes para serem utilizados na horticultura, tá? Na produção de hortaliças, na olericultura, tá? Então, tem trazido resultados muito interessantes. Aí, eu coloquei a receitinha dele aí, e a diferença dele é que o inóculo, né, ou seja, os micro-organismos que fazem a decomposição, eles não são os micro-organismos provenientes de esterco, como o biofertilizante anterior que a gente mostrou. Esse daí, o inóculo, né, que é esse micro-organismo, ele é buscado nas matas nativas do local ali, da própria região onde esse biofertilizante está sendo feito. Então, eles conseguiram uma gama de micro-organismos
E, a partir da multiplicação desses micro-organismos, eles produziram esse biofertilizante, o Hortibio, que apresenta características nutricionais excelentes aí para serem utilizados na nutrição de plantas, tá? No próximo slide aí, é só a título de curiosidade. Como é que eles conseguem esses micro-organismos? Então, a gente consegue, tem inúmeras técnicas, tá? Mas, nesse caso, a Embrapa utilizou uma bandeja plástica contendo arroz cozido, arroz branco cozido dentro, com uma telinha por cima, e essa bandeja com arroz, ela é enterrada dentro de uma mata, dentro de algum local com vegetação menos movimentada, né? Com vegetação menos modificada pelo homem, e com o passar dos dias, com cerca de 7 dias, esse arroz ele é totalmente tomado, aí dá para vocês verem nas duas últimas figuras, totalmente tomado aí por diversos, a gente chama de bolor, né? Diversos bolores, crescimentos de micro-organismos. Esses micro-organismos apresentam a capacidade muitos deles atuam auxiliando no crescimento de plantas, e outros auxiliam, né, atuando como que a gente chama de antagonistas. Então, eles são os micro-organismos bons que vão entrar, que vão matar, né, os micro-organismos causadores de doença no solo, por exemplo. Então, é uma técnica utilizada para isolamento, né, de micro-organismos, e esses micro-organismos que eles isolaram foram utilizados lá para produzir o biofertilizante. Então, quando eu utilizo o biofertilizante, além de estar disponibilizando uma fonte de nutriente para a planta, eu estou disponibilizando micro-organismos que têm essa capacidade de promover crescimento de planta, que têm capacidade de afetar patógenos de planta. Tá? Então, isso aí seria a vantagem de utilizar biofertilizantes. Aí, vamos passar. Aí é só mais uma curiosidade, né, de como é que é feito esse biofertilizante também, de forma... É um processo de fermentação aeróbia, ou seja, com participação, né, de oxigênio, e ele está pronto, assim como o anterior, né, em 10 dias. Então, a gente tem aí a utilização desse biofertilizante, se indica utilizá-lo numa concentração de 5%. Ou seja, né, a cada 100 litros que eu vou utilizar, eu utilizo 5 litros de biofertilizante, tá? Então, concentrações, utilizá-lo concentrado sem diluir em água, o que acontece? Eu posso causar alguma fitotoxicidade na planta por conta da alta condutividade elétrica, tá? É por isso que a gente dilui, tá? O biofertilizante. Um outro cuidado também que a gente tem que ter, né, quando a gente está trabalhando no sistema de cultivo de hortaliças, seria, aí eu vou pedir a Elza para passar para frente, seria a questão do solo, tá? Muitas vezes a gente não tem muito cuidado quando vai fazer o canteiro. Aí o que acontece? O canteiro, ele precisa estar com o solo, a gente fala fofo, né? Descompactado, para facilitar o quê? O desenvolvimento das raízes. A gente já falou a importância das raízes para a planta, então ela precisa ter um solo descompactado para ela conseguir crescer. Imagine aí, se a gente deixa um solo, talvez tem momentos que a gente descompacta uma profundidade muito pequena, faz os canteiros muito baixinhos, então ali, enquanto está por cima, a raiz começa a crescer. Depois ela encontra resistência no solo e já tem problemas para se desenvolver. Isso vai resultar em quê? Numa planta subdesenvolvida, perda de qualidade e em perda de produtividade também, porque as raízes são aí, como eu disse, né, a boca da planta, então a planta está tendo dificuldade em se alimentar. Um outro problema que a gente também encontra é a altura dos canteiros. Muitas vezes, se faz os canteiros muito baixos, e quando vocês podem observar aí, é um exemplo de cenoura, tá? Isso aí é um exemplo a não ser seguido, que foi feito aí lá nos experimentos, né, com os alunos lá da nossa disciplina da olericultura. Então, eu digo que é como não fazer. A gente tem que ter cuidado com a altura de canteiro, principalmente quando a gente está trabalhando com cenoura, com beterraba. Eles precisam de canteiros mais altos.
E se a gente está ainda em uma área, se o meu canteiro está numa área um pouquinho inclinada, com um pequeno desvio, e à medida que vai havendo, molhando, à medida que vai chovendo, se for numa área alta, igual a gente aqui, né? Conquista está em uma área bem alta, então ela venta bastante, então, à medida que o tempo vai passando, partículas de solo vão sendo perdidas, então o canteiro vai baixando. E se a gente não tiver cuidado, a gente cai nesse problema aí, olha. Essa cenoura, a gente teve problema com, a gente chama de ombro verde, que é a exposição dessa partezinha aí do ombro da cenoura, a exposição direta ao sol, tá? Então, isso aqui poderia ter sido evitado com os canteiros mais altos e fazendo também a técnica da amontoa, né? Então, eu mantenho isso aí tudo abaixo do solo para evitar esse problema. Então, precisamos pensar se o solo está descompactado, se a altura do canteiro está ideal, principalmente quando eu estou em terrenos em declive, né? Eu posso ter perda de solo nesses casos, então isso aí também a gente precisa levar em consideração. Outra coisa, outra técnica, né? Outro cuidado que a gente pode ter que afeta aí a questão da produtividade também e a qualidade dos produtos. Por que não utilizar a cobertura morta? Ou seja, né, palhadas secas. Por que não utilizar a cobertura morta? Ela traz aí inúmeras vantagens, desde a questão de manutenção de umidade de solo, a questão de temperatura, né, manutenção da temperatura ideal do solo, a questão de perdas de solo, nesse caso de terrenos inclinados, por exemplo. A gente fez aqui um teste e os alunos aí que tinham feito o canteiro com a cobertura de solo, eles não tiveram, com a cobertura morta, perdão, eles não tiveram problema de perda de solo. Então, não caiu naquele problema lá que a cenoura teve. Foi perdendo solo à medida que foi chovendo, né, que o vento foi carregando o solo. Então, a cobertura morta, ela reduz o impacto das gotas de chuva, né? Diminui aquela questão, então, da compactação, né? Além de uma infinidade aí de outras vantagens, tá? Na alface aí, se a gente observar nessa fotinha aí, eu levantei um pouquinho as folhas, se vocês observarem essa partezinha das folhas de baixo, elas estão não apresentam nenhum tipo de dano. Por que elas não apresentam nenhum tipo de dano? Elas não estão diretamente em contato com o solo. Então, eu tenho uma qualidade de produto aí, né? Uma qualidade melhor, né? de um produto aí para ser vendido. Por exemplo, muitas vezes, quando essa folha fica em contato diretamente com o solo e a gente tem uma umidade muito alta no solo, essas folhas de baixo vão ficando estragadas. E eu tenho perda de produção e perda de qualidade, né? Quando eu tenho folhas estragadas. Então, são pequenos cuidados que eu posso ter para aumentar aí a questão, inclusive, da qualidade, né? Do meu produto. Aí, outro cuidado que eu tenho que ter, prestar muita atenção no espaçamento. Aí, mais uma vez, eu coloco aí um exemplo que não deve ser seguido. Então, isso aí não deve ser seguido. Se vocês observarem, também foi um canteirinho lá que a gente fez com os alunos, né? Então, eles adensaram muito, ou seja, eles colocaram as plantas muito juntinhas uma das outras. Posso colocar as plantas muito separadas? Não, porque se eu colocar as plantas muito separadas, entre uma planta e outra vai nascer mato, vai nascer planta daninha. E a planta daninha, a gente já sabe que ela serve ali, ela compete com a minha cultura por água, por nutriente, por luz. Então, ela vai interferir no crescimento. Mas eu posso colocar muito juntinho também? Não, porque ela não vai competir, aí já não é com a planta daninha. Né? Dificilmente a planta daninha vai nascer ali no meio, mas elas vão competir entre si. Então, a cultura vai competir com a própria cultura. Se a gente observar esse exemplo aí de como não fazer, o que aconteceu aí? As plantinhas, elas estavam no espaçamento tão adensado, tão juntinho, que elas não tiveram espaço para crescer. Então, a gente precisou tirar antes da época, né, para aproveitar o material, mas elas não cresceram quanto poderiam crescer. Não tiveram a qualidade que elas poderiam ter, como a gente teve em outros canteiros que não tinha, que estavam em espaçamento adequado. Então, a gente precisa prestar muita atenção nessa questão de espaçamento.
Então, são coisinhas, detalhes muito simples, que às vezes, quando a gente dá um escorregão desse aqui na prática, a gente perde em qualidade e produtividade. Quando a gente vai para a feira, o que a gente procura? O produto mais bonito, o maior possível, ainda mais se eu estou comprando um pé de alface. A gente vai escolher o produto maior, mais bonito, porque é tudo o mesmo preço, eu estou pagando igual, né? Então, por que não levar o maior, né? A gente normalmente vai buscar o maior e o mais bonito. Então, a gente tem que ir trabalhando a qualidade do produto para quando chegar lá na frente, a gente conseguir ter o retorno, né? Então, é um outro cuidado aí. Aí, se a gente for... Eu coloquei aí um slide mais à frente, e eu estou falando mais rápido, mas... Pois não. Só para dar um exemplo, porque, assim, o pessoal fala muito, tem muito esse preconceito com relação ao... Volta, Elza, por favor, o slide, amigo. Às vezes o pessoal fala assim, os produtos da agricultura familiar, eles não são bonitos, não, eles são feinhos, são menores, né? Ainda existe esse preconceito, a gente sabe, mas assim, como você falou, é a questão da técnica mesmo, do espaçamento, da forma correta do plantio, da nutrição da planta. Então, a agricultura familiar, ela pode sim fazer um produto de qualidade, um produto bonito, como você está mostrando aí, pode chegar assim na feira um produto de qualidade, competir com esses produtos aí de grandes produtores, né? Porque ainda existe muito esse preconceito com os produtos da agricultura familiar, que são pequenos, que são feios, né? Então, não existe isso. O agricultor familiar ele pode sim produzir de uma forma satisfatória, né? Ter um produto Perfeito. bonito. Com certeza. É por isso que eu fiz questão de trazer coisas simples. Aí, se você parar para ver aqui, são coisas que todo mundo já sabe, mas às vezes não se atenta a um detalhe ou outro que pode fazer a diferença. Então, imagine, espaçamento, todo mundo sabe que tem que ter espaçamento, né? Mas o que acontece quando eu não cumpro o espaçamento que devia ter sido cumprido? Aí eu tenho esse problema aí, eu tenho um produto menor, né? Porque o que acontece quando eu não coloco uma cobertura morta embaixo, principalmente quando eu estou trabalhando com folhosas, tá? Cobertura morta tem infinidade de vantagens, mas quando eu estou trabalhando com folhosa, é um determinante para que eu tenha qualidade, principalmente daquelas folhas que ficam mais abaixo, que ficam em contato com o solo, tá? Então, também interfere na qualidade. Nesse slide aí é só mesmo para mostrar, para, na verdade, ilustrar o que a gente estava falando, do espaçamento, vocês veem espaçamento, né? Aí ele está fazendo um transplantio de mudas. Então, produziu mudas e está levando para o campo no espaçamento adequado, tá? O espaçamento da alface americana é o mesmo que eu utilizo para a alface crespa? Não. Por quê? Porque a alface americana ela vai formando a cabeça e vai se abrindo mais do que a alface crespa. Então, ela requer um espaçamento maior do que a alface crespa. Então, esse espaçamento ele vai ser definido de acordo com a estrutura da planta, tá? Então, a gente precisa, sim, prestar atenção. É uma coisa boba, mas que faz a diferença lá na frente, tá? Outra coisa... Inclusive, existe, a gente até preparou um material didático, porque além das lives, a gente tem que fazer também um material e enviar para o pessoal. E nesse material tem várias hortaliças, a época de semeadura, o distanciamento, qual é o espaçamento que tem que ser feito, né? A semeadura tem que ser feita no plantio. Então, cada uma delas existe, esse material que a gente enviou tem todo esse detalhamento. Perfeito. Porque a gente só pensa no espaçamento em relação à competição com a daninha, né? Com a planta daninha. Mas a gente normalmente não pensa muito na competição cultura com cultura, né? Então, isso acaba, né, interferindo na produtividade, né, e na qualidade também. Outro cuidado que a gente precisa ter é a questão da irrigação ou molhação. O que a gente tem visto? A maioria das áreas são utilizadas os aspersores, né? O sistema de irrigação por aspersão. Muitos não têm também, né? Muitos utilizam a própria regação, né? A molhação com o regador. Tá, não tem problema em relação a eu utilizar, desde que eu vou me atentando a pequenos detalhes que podem fazer a diferença. Por exemplo, estou lá com uma produção, né, com os canteiros de folhosas. Aí, rúcula, alface, coentro,
Eu estou focando na alface porque ela é muito sensível em muitas coisas, né? Então, eu vou fazer uma molhação desses canteiros no horário quente do dia. Gente, não faz isso não, porque a alface, ela é extremamente sensível. Então, no horário quente do dia, ela tá lá no campo, né? E eu pego, tá lá quente pra caramba, eu pego e começo a jogar água, eu vou provocando queima nas bordas das folhas. Então, eu vou perdendo qualidade com isso, tá? Então, optem por fazer a molhação nos horários mais frescos, no início da manhã, no final da tarde, né? Essa questão de molhação depende muito da época, da região onde a gente está, né? Se a região é mais seca, se não é. Mas cuidado com essa questão, né? Dessas culturas mais sensíveis. Se eu fizer isso com a cenoura, não vai me trazer grandes danos, né? Não vai me trazer dano para a cenoura, né? Até por conta da característica de folha dela e por conta do produto comercial da cenoura, que são as raízes, mas para a alface vai me fazer diferença em relação à qualidade. Eu vou estar provocando queima nas folhas. Outro cuidado em a questão da irrigação também, eu coloquei aí. Nessa foto a gente tem 2 problemas, tá? A gente tem a rachadura de frutos, tá? Você vê que o fruto é um fruto de tomate cereja que está totalmente rachado, e depois a gente tem é o micélio do fungo, né? Essa partezinha esbranquiçada, tipo um algodãozinho, é fungo. Entrou depois. O problema que eu quero mostrar para vocês aí é a rachadura de frutos. E isso não está só no tomate, não, tá? A gente tem isso na cenoura, por exemplo. Isso aí se dá em relação às variações bruscas de umidade no solo. Então, molhei muito hoje. Tem muita gente que pode fazer isso, tá? Molhei muito hoje, aí eu deixo o solo encharcado e depois vem Conquista mesmo. É uma cidade que eu tenho temperaturas assim, frio, calor, daqui a pouco tá frio de novo. Eu tenho assim, uma variação muito grande de temperatura. Então, às vezes, chove, aí tá o clima bem úmido, daqui a pouco parou de chover, já esquentou, a temperatura já foi lá para cima. Então, eu tenho variações muito grandes de temperatura, e se eu permitir que essas variações também, né, eu molho demais hoje, deixo o solo secar muito, depois eu venho e molho muito de novo, torno a encharcar o solo, essas variações bruscas aí na umidade do solo provocam rachaduras de frutos. E um fruto desse rachado aí, eu já não falo nem perda de qualidade, mas é perda mesmo na produção, né? Perda de produtividade. Então, é algo que a gente precisa prestar atenção aí, porque tem coisas que a gente pode corrigir, né? A gente pode fazer, né? Se eu estou fazendo uma molhação manual, se eu estou ligando o sistema de irrigação, eu posso fazer isso. O que eu não posso é controlar a questão das chuvas, né? Mas quando é ambiente aberto. Mas se eu tenho essa condição de controlar a umidade, né, as molhações, eu preciso fazer, tá? E para a gente finalizar... Pois não. Ô, Gisele, assim, essa fala sua aí me chamou muita atenção, porque às vezes a gente está ali, né, não com essas dificuldades ali com as hortaliças e não sabendo que são por falta de cuidados, e cuidados que fazem toda a diferença, né? Essa questão de molhar, da molhação aí, né, é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, não só nas hortaliças, né, mas também em outras produções. Perfeito. Se eu molho demais, eu acabo podendo danificar o sistema radicular, né? Se eu molho de menos, né? Se não tem água disponível, o nutriente também não vai ter disponível, porque é a água que dilui os nutrientes para a planta absorver. Precisa ter um equilíbrio, né? Eu preciso prestar atenção. Outro cuidado aí Deixa eu passar. Para a gente encerrar aí, né? A questão do controle fitossanitário. Bom, se eu já tive os cuidados lá atrás, nutrindo bem a planta, se eu já estou tendo cuidado com a questão, né, de uma irrigação bem feita, então a planta ela está recebendo o composto orgânico, né, a fonte de nutriente, e está conseguindo absorver. Esse nutriente não está ficando complexado, né, não está sendo perdido, lixiviado, está conseguindo absorver. Então, eu já tenho uma planta, lembra que eu falei lá atrás? Uma planta mais resistente, né, uma planta mais vigorosa, uma planta menos suscetível a ataque de pragas e doenças. Aí, o meu desafio é continuar monitorando essa lavoura,
né, e fazendo o controle fitossanitário. Quando a gente fala em controle fitossanitário, é o controle de quê? Das plantas daninhas, o controle de pragas e o controle de doenças, tá? Que é o que a gente precisa fazer. Então, como é que a gente consegue isso? Primeiro que produtor, ele tem que estar andando dentro da lavoura todos os dias. Ele tem que ser um bom observador. Ele não tem que olhar só de longe a cultura, ele tem que agachar no canteiro, ele tem que pegar na folha, ele tem que levantar a folha, porque tem inseto que fica embaixo, né? Ele tem que olhar o solo para ver se tem algum inseto danificando, né? Sistema radicular. Então, essa fase aí de manejo da cultura, né? Onde se faz esse controle fitossanitário, esse monitoramento aí, é muito importante, tá? Então, eu preciso manejar as plantas daninhas, né? Para que não entre aquela questão de competição. Aí, como é que eu posso fazer esse manejo da daninha? Bom, se eu sou um pequeno produtor, eu posso estar fazendo, inclusive, manualmente, né? Retirando os matos ali que estão no meio, eu vou falar do popular, né? Os matos mesmo que estão no meio do meu cultivo, ou ainda, utilizando a cobertura morta, já é um artifício que eu tenho, porque a cobertura morta é um impedimento físico para a planta daninha crescer. Olha para vocês verem uma técnica tão simples, né, passível de se fazer e que tem tanta vantagem, tá? Uma outra coisa que eu preciso prestar atenção é o manejo das pragas e doenças, né? O que eu posso fazer para evitar? Aí a gente trabalha mais com a questão preventiva. O que eu coloquei aqui foi mais questão preventiva do que curativa, para prevenir a entrada. Né? Porque muitas vezes, quando o patógeno entra, a praga entra, tem hora que sai do controle, que até o controle químico que a gente aplicar lá, a gente não vai resolver, tá? Mais uma vez, eu estou focando mais em práticas voltadas para o pequeno produtor, para não precisar utilizar aqui um agrotóxico, tá? Barreiras físicas, o que eu posso fazer? Barreiras físicas no plantio. Então, eu tenho aquela área de canteiros, né? E posso fazer uma bordadura com linhas de milho, linhas de girassol, posso utilizar leguminosa, posso utilizar Nossa, me sumiu o nome aqui agora. Vou lembrar depois. Leguminosas que têm, né, uma grande quantidade de nitrogênio, né, que podem servir como adubo para cobertura verde, né? Então a gente pode, essa barreira física, ela pode e deve ser feita, né, essa bordadura ao redor dos canteiros como impedimento, porque quando eu tenho essa bordadura, ela vai servir para impedir que ventos tragam esporos de fungos, né, esporos de patógenos, vai diminuir muito a entrada desses pequenos insetos voadores, né? Então eu tenho uma diminuição do ataque de pragas e patógenos, tá? A própria característica do sistema de produção de hortaliças ser um policultivo, né? São produzidas ali naquela pequena área, muitas espécies, já é algo extremamente importante, porque equilibra o ambiente e já diminui um pouco aí a questão de ataque de pragas e patógenos, tá? Uma outra opção também, aí que eu queria só que pensasse, porque o tempo é curto, né, para falar muito, mas a utilização de plantas repelentes. Tem plantas que emitem, seja um odor, seja alguma substância, que acabam repelindo insetos, por exemplo, tá? Então, tem plantas como cravo de defunto, o próprio coentro, hortelã, capim-cidreira, alecrim, eles têm esse princípio de serem plantas repelentes. Então, por que não utilizar essas plantas repelentes, né, nos canteiros, para que se tenha, né, uma diminuição do ataque de insetos, por exemplo, né? Então, seria uma alternativa para ser utilizado no controle fitossanitário. Bom, Gisele, o que a gente percebe muito em algumas comunidades que a gente atende é o pulgão. O pulgão, ele ataca mesmo, principalmente as alfaces. Essas plantas aqui, repelentes, tem ali o objetivo aí de combater? Pulgão, esses insetos pequenos, brasileirinhos, né? Então, aí é claro que tem as específicas para cada espécie e tudo, né? Mas a maioria aí se encaixa
né, para repelir esses pequenos insetos, né? Então, são alternativas que podem ser utilizadas, né, aproveitando a própria natureza, né, para o controle, né, fitossanitário. Aí, para a gente finalizar, eu citei aí, né, alguns outros tipos de controle fitossanitário que também podem ser utilizados nas pequenas lavouras. Muitos aqui, com certeza, já ouviram falar da cauda bordaleza, né, a utilização de leite cru, né, seja concentrado, seja diluído, a utilização óleo e extrato de nim, né, o óleo de nim é extremamente utilizado, né, pulverizações com óleo de nim, ele é muito bom para a questão de lepidópteros, né, de borboletas, lagartas, calda de fumo, pano úmido. Meu Deus, para que utilizar pano úmido, né? Com controle fitossanitário. Muitas vezes a gente tem problemas com aquelas lesmas, né? Aqueles moluscozinhos que atacam as hortas. Então, uma alternativa aí que tem, inclusive, em cartilhas da Embrapa, é a utilização, né, de panos úmidos no final da tarde, próximo àqueles canteiros que estão sendo atacados. Aí, no outro dia, quando você deixa o pano úmido, no outro dia, quando a gente retira aquele pano úmido, as lesmas, elas estão todas ali no pano. Então, você já pega e já descarta, né? Então, são atrativos, né? Armadilhas luminosas, atrativos, né, para insetos. A gente sabe que muitos insetos são atraídos pelas armadilhas amarelas, tá? Então, tem uma infinidade aí de estratégias que a gente pode lançar a mão para diminuir esses ataques, né, para a gente tentar não utilizar o químico, principalmente quando a gente está tratando aqui de agricultura familiar, né, inclusive diminuir custos, né, com a compra de produtos, com a aplicação, tá? Então, aqui só foi um pouquinho, e muitos tópicos foram mais no sentido de despertar curiosidade mesmo, né, para mostrar que tem, né, que existe a alternativa, e para abrir aí a mente, né, para buscar quais são essas armadilhas luminosas que eu posso utilizar, né? Temos aí na literatura uma infinidade de armadilhas, inclusive muito baratinhas, que dá para se colocar nas áreas de cultivo, né? Como é que eu posso, o leite cru, como é que eu utilizo? Depende do que você está querendo, né? Qual é a planta que você está trabalhando, né? O vegetal, qual é o problema que você está tendo. O extrato de nim, né? Qual a concentração que a gente utiliza. Então, isso aí é muito dependente da espécie, né? Mas são alternativas que podem ser utilizadas para o controle fitossanitário. Então, quando a gente consegue, né, manter uma planta equilibrada, que a gente consegue fazer esse controle fitossanitário bem feito, aí lá no final a gente consegue uma produção, né? A gente consegue, em termos de produtividades maiores e produtos com maior qualidade. Aí não para por aí, né? Então, eu já produzi, vou fazer a colheita. Tenho que ter cuidado na colheita. A gente está falando de produtos altamente perecíveis, né? Produtos que têm uma quantidade de água muito grande nos seus tecidos. Quando se tem uma quantidade de água muito grande, eles são facilmente danificados, e uma vez danificados do ponto de vista mecânico, né? Qualquer dano mecânico, né, acaba danificando mesmo essas hortaliças, como também ataque de micro-organismos, né? Por isso que a gente tem uma dificuldade grande para trabalhar com hortaliça, né? O pós-colheita também. Então, precisa-se ter muita cautela, né? Não levar tudo amassado. Eu já vi agricultor amassando, né? Apertando ali nos saquinhos plásticos, colocando debaixo ali nas caixas, assim, encaixotando uma por cima da outra. Então, você danifica o produto, né? Então, cuidados, esses pequenos cuidados, a própria sanitização após a colheita, se for possível de se fazer, né? Além de lavar com hipoclorito, porque eu diminuo a carga de bactérias, por exemplo, né? A carga de micro-organismos que podem causar apodrecimento. Então, eu aumento o tempo de prateleira desses produtos. Então, são pequenas técnicas que a gente precisa ter cuidado, tá? Bom, a gente já está com o tempo, né, avançado. Eu agradeço, professora, a atenção. Pois não. Eu queria fazer uma pergunta. Você falou aí da crotalária. Aqui em Conquista você tem encontrado sementes com facilidades? Não. Inclusive, é uma vontade da gente, né, de começar a trabalhar com a crotalária júncia, porque ela realmente tem mostrado resultados muito bons,
né? E em tempo muito curto, porque é uma cultura que em 90 dias você tem um florescimento. Então, com 90 dias você já tem ali o pico de nutrientes, né? A planta com Maturação, né? nutrientes já madura, né? Ideal para a gente fazer a cobertura, utilizar para cobertura. Mas, infelizmente, eu não consegui encontrar ainda. Certo. Eu queria só fazer um complemento, porque, como Giza falou, cada hortaliça dessa é um mundo, né, amiga? Se você for pegar, você encontra cartilha de alface, você encontra cartilha de cenoura, você encontra de tudo. Uma cartilha falando sobre cada hortaliça dessa. Foi muito bom, você colocou de uma forma geral, porque, assim, como você mesmo disse, né, mesmo para estimular o pessoal tirar dúvida e tudo, mas, assim, é sempre bom buscar o conhecimento maior naquela hortaliça que se trabalha. Se trabalha com alface, vai ler sobre alface. Se trabalha com cenoura, com beterraba, porque geralmente tem um policultivo, mas ele fica ali entre 5, 6 hortaliças, né? Os agricultores têm um número fixo já. E assim, cada uma delas tem as suas peculiaridades, né? Perfeito. Que é muita coisa. Então, realmente tem que ler mesmo sobre e tirar as dúvidas de acordo com a hortaliça que você trabalha. Isso. É a grande dificuldade, né? A gente tem uma gama muito grande. Então, a gente acaba apresentando aí o que pode ser aplicado, né? E também tem a questão, né? Às vezes se aplica muito e dá um resultado muito bom para uma espécie, e quando a gente vai trabalhar com a outra, o resultado não é tão bom quanto a gente esperava. Mas isso aí são os testes que a gente precisa fazer, né? Para caminhar aí no conhecimento, né? avaliar os resultados. Beleza. Nós temos aqui, né, uma participação grande, parabenizando a live, mas temos também umas perguntinhas aqui. Eu acho que você já contemplou na sua fala, Gisele, mas nós vamos aqui levar a pergunta para a tela aí. É uma pergunta de Eliene Coutinho, ela é da comunidade Lagoa do Junco, no município de Guajeru. Rachadura em hortaliças, como a cenoura, está relacionada mais à condição do canteiro, falta de nutrientes ou a questão de irrigação? A rachadura em si na cenoura, na maioria das vezes, né, são essas, é tipo tomate mesmo, ela provoca uma abertura mesmo, é ligada à questão de variações na umidade do solo. Então, está mais ligado à questão de irrigação, porque eu imagino que ela esteja falando dessa abertura parecida com o tomate, porque a gente tem também problemas na cenoura com a questão de compactação do solo. Então, quando o solo está muito compactado, ela vai tendo uns desvios de crescimento, né? É uma raiz, né? Então, ela vai tentando ali se acomodar e crescer de acordo com o que ela consegue romper de solo, né? Mas pela pergunta que ela fez aqui, eu imagino que ela esteja falando da rachadura mesmo, nesse caso da raiz, né? Do fruto, né? O tomate é no fruto. Então, ela está ligada mais à questão de irrigação, né? Ou molhação, que é por conta da variação brusca de umidade no solo. Beleza. Todos eles ficaram inteirados na discussão, não lançaram muitas perguntas, então isso entende que, né, absorveu toda a sua discussão com clareza, isso é muito bom. E assim, viu, Gisele, foi assim uma aula, né, uma aula mesmo, muitas coisas aqui que a gente acha que a gente sabe e não sabe. Então, essas discussões, elas agregam muito, né, para o nosso fortalecer o nosso conhecimento e assim também a produção, né, que a gente sabe que todas essas comunidades que a gente trabalha têm as suas hortaliças ali, né, no quintal e faz, contando, né, o uso desses alimentos que são ricos em nutrientes e como você colocou aí mais cedo, né, nós estamos num momento, um momento delicado que é a pandemia e quanto mais alimentos saudáveis, né, que a gente ingere,
mais a nossa imunidade fortalece. Eu parabenizo aqui as comunidades, né, por já ter esse conhecimento, né, e fazer essa plantação, essa produção, e assim também o uso, né? E a gente percebe que cada vez mais eles vão se conscientizando da importância, né? E também a gente coloca aqui que precisa estar sempre atentos, né, nos estudos, nas inovações, que isso fortalece a nossa produção, né? E, consequentemente, né, uma boa comercialização, porque o que a gente produz de boa qualidade, a comercialização, né, a expectativa aí da comercialização é cada vez melhor. E nós temos aqui comunidades com uma produção muito boa, né, muitas comunidades com produções boas nas hortaliças, né? Eu vou citar até uma aqui que é Sapé, no município de Condeúba. Eles entregam para o PAA, para o PENAI, Feira Livre. Nós temos também várias feiras de agricultura, né? Isso é muito bom. A comunidade aqui, duas comunidades aqui no município de Belo Campo, que é Lagoa do Canto e Jatobá. Tem até pergunta deles aí, amigo. Ó, tem pergunta deles aí, dá uma olhada. De Érico, para a produção de substrato, vamos colocar na tela aí do computador. Para a produção de substrato, posso utilizar a serragem de madeira para a produção de mudas? Então, a gente tem muitos indícios de que a serragem de madeira é uma forte candidata aí para compor. É claro que eu não posso utilizar só a serragem de madeira, né? Eu posso juntar a serragem de madeira como sendo aí um componente mais para a questão da aeração, né? Para a porosidade do substrato. Posso juntar a serragem de madeira com um composto orgânico, né? Com esterco, algo que vai me dar a parte da nutrição, né? Então, assim, para a produção para substrato para produzir mudas, né? Essas formulações, elas são muito variadas. Então, eu posso, sim, ele pode, inclusive, testar quais são as concentrações que eu posso utilizar de serragem de madeira. Então, vai fazendo proporções diferentes. Aí, o importante é se trabalhar se eu for colocar o solo também, né, como substrato, que eu utilize um solo ou de subsolo ou um solo de barranco, que são solos que têm poucos contaminantes, né? Não pega o solo ali para não correr o risco de levar algum tipo de patógeno junto com o meu substrato, né? Então, os solos de subsolo e de barranco podem ser colocados juntos, por exemplo, com a serragem junto com uma quantidade de esterco. Daí eu tenho, sim, como produzir um substrato. Então, Érico, né? Érico, ele lançou uma outra pergunta aí, Gisele. Gostaria que você falasse um pouco sobre as sementes peletizadas. Semente peletizada. Peletizadas, perdão, foi mesmo. Bom, é que a gente tem sementes nuas e sementes peletizadas. O pellet nada mais é do que um material que é utilizado para... É um material inerte, né, que é colocado ao redor da semente, e muitas vezes nesse material, né, nesse material inerte, é adicionado algum fungicida, algum inseticida, né, para combater patógenos de solo. As sementes peletizadas, elas apresentam vantagens e desvantagens, né? Então, a vantagem se eu estou trabalhando num sistema automatizado, né, num sistema automático, de plantadeira automática, por exemplo, elas vão facilitar o plantio, porque a semente de hortaliça é muito pequena. Aí, se vocês observarem o tamanho de uma semente nua para uma semente peletizada, ela forma uma bolinha redondinha. Então, aquilo ali facilita no momento da semeadura, né? Principalmente, não a semeadura não só mecânica, mas a semeadura manual também. A gente tem uma dificuldade terrível para semear aquelas sementinhas pequenininhas de alface. Então, o pellet acaba ajudando nesse sentido,
mas muitas vezes, né, na maioria das vezes, as indústrias utilizam para facilitar nos processos de mecanização, né, mecanização do campo, e para adicionar esses inseticidas, esses fungicidas. A grande dificuldade do pellets, né, uma grande desvantagem, é que ela acaba atrapalhando um pouco a germinação das sementes, ela retarda um pouquinho, porque o que acontece? Eu tenho ali uma camada por fora da semente, então quando ela começa a germinar e começa a lançar radícula, se ela não tiver uma camada por fora, essa radícula vai sair mais facilmente. Mas quando eu tenho pellet, eu tenho uma certa dificuldade ali, né, um impedimento físico, na verdade, para a germinação, mas ela germina, tá? Estou dizendo que não germina, não, mas é uma desvantagem de retardar um pouquinho nesse sentido, mas ela facilita muito no processo de semeadura, tá? É uma das grandes vantagens aí. Bem, eu queria fazer uma correção aqui de Eliene Coutinho. Eu citei aqui que ela seria de Guajeru, mas não, é de Mortugaba, sua conterrânea aí, viu, Gisele? Ela é da comunidade São Domingos e do município Mortugaba. É porque eu troquei com Eliette, que é de Guajeru. Pronto, faz muitos anos que eu saí de Mortugaba, mas meus pais, eles continuam morando lá. Eu acho que é a comunidade com distância maior, que está aí dentro do nosso lote aí 25. 4 horas, né, Alana? Quase 4 horas para a gente chegar. A gente são 200 quilômetros, né? Aí a gente tem a dificuldade do trecho de terra ainda, né? Aí isso acaba aumentando um pouquinho o tempo de viagem. A gente levanta, sai daqui 4 horas, 4 e pouco da manhã, para chegar do Borá. Mas é isso, gente. Assim, parabenizar. De Arlete. Mais uma pergunta. Vamos lá. Nossa amiga aí Arlete Bandeira. Vamos clicar aqui na tela, que aí você já visualiza aí. O orvalho pode influenciar na queima das folhas de coentro? Observei esse problema no coentro, nesse período de inverno. Parabéns pela aula, Giza. A Arlete foi colega da gente na UESB e hoje está lecionando, me parece que no centro-oeste da Bahia. Bom, eu não vi nada que indica que pode ser, né, Arlete? O que acontece é que se eu tiver um orvalho, talvez o orvalho associado a posterior aumento de temperatura, então a gente poderia ter, né? Porque eu tenho essa queima, ela ocorre porque eu tenho a água que está numa temperatura, por exemplo, mais baixa e numa temperatura mais baixa, e o ambiente com a temperatura mais alta. Então, é como se eu escaldasse, né, a alface, por exemplo. Aí, como você falou assim, nesse período de inverno, eu fiquei na dúvida se realmente pode ser relacionado ao orvalho por conta da temperatura, né? Então, eu realmente não sei te dizer com certeza que pode ser por conta do orvalho, porque eu não sei a que temperatura essas folhas de coentro estavam submetidas, porque se eu tiver essa variação de orvalho mais temperatura posterior alta, é um forte indício que realmente seja essa queimadura, seja essa queima, né, queimadura das folhas, seja por conta do orvalho mesmo. Agora, se eu não tenho uma diferença de temperatura aí, eu já acho mais complicado afirmar. Certo. Eu acho que terminou aí, né, as perguntas. Então, agradecer mesmo, agradecer aí a participação, né, de todos, mas antes a gente passa aí para as considerações finais, aí de Gleusa, Alana, Gisele. A gente acabou estendendo um pouquinho o horário, mas também teve um atraso no início, por conta da internet mesmo, a conexão não estava entrando de jeito nenhum, então a gente acabou tendo que agregar algumas coisas aqui para estar online aí com vocês. Mas, graças a Deus, deu certo, né? Foi muito bom. Eu queria dizer para vocês que Gisele fez uma apresentação no PowerPoint, toda
organizada, bonitinha, mas infelizmente o sistema aí não permitiu a apresentação, por isso que a gente acabou apresentando pelo PDF, mas foi tranquilo aí, eu acredito que foi beleza, né? Foi beleza. Acho que deu para passar a mensagem aí, né, amigo? Pessoal agradecendo aqui, ó, live nota 10, não sei se você viu aí. O pessoal, Elta, né, falou aqui também dando parabéns. Realmente a aula foi muito esclarecedora. Parabéns. Foi muito boa mesmo, amigo. Foi uma aula. A aula, quando é muito boa, assim, o pessoal não pergunta muito, é porque você tem essa característica, amiga. Você nasceu para isso. Você já vai explicando e vai tirando a dúvida que pode surgir, você já vai respondendo. Então, foi isso que aconteceu. E eu acho que através dessa apresentação aqui de hoje à tarde, dessa aula, que foi, como a Alana citou aí, uma verdadeira aula para todos nós, a gente já pode estar tirando um encaminhamento aqui para uma outra live, para a gente falar da adubação verde, não é, Alana e Gleuson? A gente já tinha até falado sobre algumas lives anteriores, né? Seria um assunto interessante para a gente propor aí para as próximas lives, né? Vocês puderam perceber que, na verdade, eu tive que pontuar e não tinha como explicar, né? Cada coisa. Mas é no sentido de saber que existe, né? Existe, então, se eu sei que existe, como é que eu posso aplicar no meu sistema, né? Então, foi... Mas a gente pode estar pensando em outro momento aí, viu, Gisele? E também na elaboração de vídeos, né, aí dos biofertilizantes e também nas caudas. A gente pode estar pensando também em uns vídeos, né, para a gente estar encaminhando aí para as comunidades aí, com esses temas aí. A gente já tem algumas coisas gravadas, né, e vamos gravar também dentro desse processo aí de até a distância, a gente está gravando para enviar para o pessoal. Isso. É isso, viu, amiga? Obrigada. Que Deus me abençoe. Continue abençoando aí. E foi muito bom ter sua participação hoje. Bom, eu que agradeço o convite, agradeço a gentileza de vocês, agradeço ao público, né, aos produtores, aos colegas aí que eu vi, né, a gente tem alguns colegas online, então agradeço a oportunidade, eu espero que tenham conseguido trazer pelo menos, né, um pouquinho de conhecimento ou despertado, né, a curiosidade aí nesse vasto tema, né, que é o sistema de produção de hortaliças. Então, vocês podem ver que meu intuito foi trazer coisas simples, né, mas que fazem a diferença mesmo, né, e a partir desses pequenos ajustes que a gente faz, a gente consegue, né, resultados melhores, tá? Então, fica o meu agradecimento, né, minha gratidão, muito obrigada, viu? Gleuson. A gente é que agradece. Na verdade, eu queria agradecer também, professora, sua palestra foi brilhante, e assim, né, o agricultor que não participou dessa live perdeu. Mas, enfim, né, os empreendimentos que a gente acompanha tá assim, engrandecidos, né, com a sua colaboração. Imagina. Foi assim, foi uma aula, foi brilhante mesmo, viu, Gisele? Gratidão enorme, né? Nós teremos outras oportunidades, né? E assim você será sempre bem-vindo. Eu agradeço e me pido à disposição também. Tem meu e-mail no final da apresentação, se vocês quiserem passar. Talvez alguém tenha alguma dúvida e queira mandar um e-mail, eu respondo, viu? Joia. E assim, agradecer o carinho e a participação, né, de todos. Se sintam abraçados por nós, por mim. E assim, a gente precisa também estar colocando para vocês, né, sempre que essas discussões que a gente vem realizando através dessas lives são parte das ações do Até à Distância, que é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. É um projeto do governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional,
com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial, né? Então, a gente tem, assim, uma gratidão muito grande por esse projeto, né? Pelo comprometimento e a seriedade do nosso governo do Estado, de todos esses órgãos, que nesse momento tão delicado, a gente está aqui com esse trabalho lindo, maravilhoso, né? Então, assim, finalizo aí com essas palavras e até a próxima live, se Deus quiser. Eu vou deixar aqui na tela os contatos de Gisele, né, Gisele? Vou Pode colocar ficar. aqui na tela e até a próxima live. Uma boa, acho que já é quase boa noite, né? Mas ainda estamos na boa tarde, 17h53. Uma boa tarde a todos, né? E leve o meu abraço para os demais agricultores aí das comunidades, de todas as comunidades. Vou colocar aqui na tela o contato de Gisele. Só lembrar que depois essa aula ela vai ser disponibilizada, né, no canal do YouTube para o pessoal que não pôde estar presente agora, eles vão poder assistir depois no YouTube, né? Vão poder acompanhar também. E é só. Obrigada. Isso aí. Gratidão, gente. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Tchau.